Olá, Mackenzistas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre carreira internacional e com a participação de 3 profissionais formados aqui na UPM e que atualmente atuam no exterior. Estão aqui conosco o André Alves, ele é Global Digital Marketing Governance Leader para a Mercer, na região metropolitana de Nova York. O Daniel Medeiros Mortati, que ele é advogado e já atuou no mercado internacional e atualmente cursa um LLM Degree na Universidade da Pensilvânia. E a Júlia Maia, que é psicóloga, que migrou em 2008 para a Holanda. Bom, André, Daniel e Júlia, quero primeiramente agradecer por terem aceito o convite e estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada. Acredito que o prazer seja todo nosso. Estou muito feliz de poder participar desse evento coordenado pelo Mackenzie. Então, nós vamos iniciar por ordem alfabética, né? Eu gostaria de convidar o André para iniciar aí e falar sobre a sua experiência, né, profissional no exterior, como que tudo isso começou, né, como que ele teve essa ideia e os primeiros passos para iniciar essa carreira. André. Muito obrigado, Daiane. Eu vou compartilhar a minha tela nesse exato momento. Espero que vocês consigam ver. Perfeito. É um prazer muito grande participar desse evento coordenado pelo Mackenzie. Sou um mackenzista de coração, então qualquer evento coordenado pelo Mackenzie me deixa muito contente. Então, fico muito grato pelo convite. E hoje eu vou bater um papo com vocês, contar um pouco da minha trajetória acadêmica e da minha trajetória profissional. Eu moro em Nova York e foi uma longa jornada até chegar aqui, e eu vou tentar contar isso de uma maneira bem sintetizada. Começando com a minha trajetória acadêmica. Então, eu sou da Zona Norte de São Paulo, Santana, então um oi especial aí para o pessoal da Zona Norte. E eu venho de uma realidade que talvez seja muito comum com uma grande parcela da população brasileira, que é uma realidade financeira não muito privilegiada. Meus pais têm uma origem humilde, e por conta dessa situação, obviamente, eu acabei estudando minha vida toda em colégio público estadual, pela falta de oportunidade financeira de ingressar em um colégio particular. E eu coloco essa carinha triste ao lado do colégio público estadual, porque, infelizmente, naquela época, realmente a qualidade do ensino era péssima. Não era nem ruim, era muito ruim, vou colocar dessa maneira. Porém, eu sempre tive claro na minha mente, desde pequeno, de que a educação transforma. Educação de qualidade transforma. E sempre foi muito claro de que o que ia mudar o meu futuro financeiro ou profissional seria investir, né, em educação de qualidade. Então, como vocês podem ver aqui nessa foto, apesar de um pouco distorcida, até porque na época que eu me formei, a qualidade das câmeras digitais não eram tão boas quanto hoje. Sou formado no Mackenzie, sou formado em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior. Após a graduação, eu fiz uma especialização em marketing internacional pelo Instituto Miller-Heiman. E já morando no exterior, eu tirei minha certificação de Design Thinking Applied to Business pela University of Stanford. Aqui vai um pouco da minha trajetória profissional. Então, como eu mencionei anteriormente, vim de uma realidade financeira não muito privilegiada, o que me forçou a começar a trabalhar desde muito jovem. Então, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar como estagiário de ensino médio num órgão público, Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo,
Não sei se ainda existe estágio de ensino médio remunerado, mas na minha época existia. Passei os 3 anos do ensino médio como estagiário e depois eu fui efetivado como prestador de serviço. Com essa efetivação, eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade que eu sempre quis. Mackenzie sempre foi minha primeira opção. E, obviamente, com o dinheiro que eu fazia, eu conseguia pagar pelo Mackenzie. Logo depois, ao entrar no Mackenzie, eu decidi que eu queria trabalhar numa multinacional e comecei a aplicar para algumas vagas de estágio até que eu participei desse Rotation Program da Mercer, que é a maior empresa de consultoria de recursos humanos do mundo. Passei no programa, onde eu tive a oportunidade de passar por todas as linhas de negócio e no final eu tinha uma oportunidade de aplicar para uma posição, se existisse, na área que eu mais gostei. Me apaixonei por marketing e apliquei, existia uma vaga, apliquei, passei na vaga, me tornei analista de marketing, depois fui promovido a coordenador de marketing e vendas na Mercer Brasil. Vindo dessa realidade que eu citei, não muito favorável, ao longo de toda a minha vida, eu sempre ouvi muito a palavra não, né? Então, você veio de um colégio público, então é impossível, você não vai conseguir entrar numa universidade de qualidade, não, isso é impossível. Entrei no Mackenzie, né? É uma das melhores universidades privadas do país. Depois, quando eu decidi que eu queria trabalhar numa multinacional, o não veio novamente. Da sua realidade, impossível, imagina. Você não tem o perfil de empresas multinacionais. Entrei numa multinacional e essa narrativa acabou, esse não acabou, quando eu passei a ser analista de marketing. Tive uma líder que ajudou muito, então isso conta bastante. E sendo coordenador de marketing, eu tive minha primeira oportunidade de viajar ao exterior. Foi para Londres para fazer um treinamento e foi aí que eu me apaixonei pelo mercado global e tive certeza absoluta de que queria uma carreira internacional. Então, novamente, quando chegou neste momento, os nãos voltaram a acontecer. É impossível, não existe budget, você é muito júnior, a gente nunca viu isso, e etc. Durante as minhas apresentações, eu gosto de compartilhar vídeos publicitários. Eles ajudam a contar uma narrativa. E eu fiquei um pouco desmotivado com o tanto de nãos. E eu acabei assistindo esse vídeo, e eu vou falar o nome da empresa Johnnie Walker, porque está sendo gravado, então todos os direitos autorais pertencem a Johnnie Walker. Mas eu tive a oportunidade de assistir esse vídeo de 1 minuto, que acabou mudando a minha vida. Eu não sei, Daiane, se você consegue compartilhar ou não esse vídeo, mas eu sei que está no chat. Se você conseguir, melhor. Eu vou tentar compartilhar aqui. Okay. Bom, você já está compartilhando, né? Vamos ver se vai funcionar o som seu, senão eu abro ele aqui e compartilho. Melhor você abrir o seu e compartilhar. Ok. Você pode ir falando até que eu consiga. Sim. E, novamente, o conteúdo desse vídeo ajudou com que aquela desmotivação se tornasse em uma meta ou um objetivo. Eu vou tentar compartilhar. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Ok, vamos testar o áudio agora, só um minuto. Está sendo... O áudio não funciona. Não funciona. Problemas técnicos aqui. Tudo bem. O ponto esse vídeo, vocês têm o link, se vocês puderem assistir, eu agradeço. Esse vídeo, ele mostra uma série de situações adversas e aonde fala que
Eu queria poder silenciar as pessoas que duvidam de você, eu queria mostrar o quão competente você é e que você vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Eu queria ser essa pessoa e eu sou essa pessoa. Você vai alcançar todos os seus objetivos e daqui a 5 anos você vai estar onde você gostaria de estar. Eu queria te contar essa história e eu queria te mostrar o final dessa história. Mas eu não posso contar essa história porque eu sou você e você já está aqui. Então, quando eu vi esse vídeo, me impactou de uma maneira muito grande, onde eu falei, uau, isso é incrível, eu sei aonde eu quero estar daqui a 5 anos, eu vou criar o meu plano para ir para o exterior, conseguir minha carreira internacional. O não eu já tenho, o não eu já continuo ouvindo, então se eu não tentar, eu nunca vou saber se eu vou conseguir ou não. Então, baseado, né, no não, eu fui atrás do sim, e como uma consequência, hoje eu moro em Nova York, que é o mercado mais competitivo do mundo na área de marketing, já há 8 anos. Tenho mais de 13 anos de experiência com marketing tradicional e digital. Sou líder de marketing digital para a Mercer, aqui na sede, em Nova York. Tem um time de 10 pessoas ao redor do mundo e sou professor convidado de uma das universidades mais prestigiadas do Reino Unido e também de uma outra universidade, a American European Academy, na Romênia, além de ser contratado como speakers para alguns eventos nas empresas, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que são clientes da Mercer. Então, moral da história é, se você tem um objetivo, vá atrás, não desista com um não no meio do caminho. É difícil, mas nada é impossível. E é basicamente isso. O Mackenzie realmente te leva mais longe. O Mackenzie me ajudou a chegar lá. Existe um exemplo específico do porquê o Mackenzie me ajudou, mas isso eu vou deixar para as perguntas e respostas, até porque eu quero ouvir também um pouco da trajetória dos meus amigos Daniel e da Júlia. Muito obrigado. Muito obrigada, André. E com certeza teremos perguntas aí no final. Parabéns pela sua trajetória e com certeza vai motivar muitos alunos que estão aqui presentes hoje e que vão assistir nessa gravação depois. Daniel? Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Tudo bem, pessoal. Então, primeiro, obrigado aí ao pessoal do Mackenzie, do COE, pelo convite, a professora Érica Quioca, da Faculdade de Direito, que conversou comigo. É um prazer conversar aqui com vocês. Eu fiz intercâmbio, eu fui para a Espanha pelo Mackenzie, então falei muito com o pessoal do COE há um tempo atrás aí. Tinha até um depoimento no site que ficou muitos anos. Eu recebia, assim, anos depois, eu sempre recebi e-mail do pessoal perguntando como era a universidade. Acho que agora que saiu que eu não recebo mais, mas eu passei uns bons 6 anos respondendo dúvidas. É um prazer aqui conversar com vocês. Eu vou, como um bom advogado, eu não fiz uma apresentação de PowerPoint, e aí eu não queria mandar um Word para vocês lerem. Então eu vou só fazendo um modelo de bate-papo aqui mesmo. Vamos lá, acho que eu primeiro vou falar um pouquinho dos meus minha trajetória pessoal e dos meus interesses internacionais, e aí falo um pouquinho de carreira, o que eu estava fazendo e onde eu estou agora, né? Então eu tive bastante sorte aí e o privilégio de fazer intercâmbio muito novo. Eu vim aqui para os Estados Unidos com 17 anos, foi a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil. E aqui, estudando aqui na escola, aqui, eu conheci muita gente de muitos outros países, acabei expandindo muito do meu entendimento de mundo, do meu entendimento de outras culturas e como as pessoas interagiam em diferentes países, e isso despertou em mim uma vontade muito grande de trabalhar com isso, de estar em contato com pessoas de outros lugares. E quando eu voltei para o Brasil, com 18 anos, né, que a gente tem essa difícil decisão aí de saber o que eu vou estudar na faculdade, o que eu vou fazer para o resto da minha vida,
eu estava muito em dúvida, acabei optando por fazer direito, por ser... Aí o meu interesse era inicialmente em tentar a carreira de diplomata no Itamaraty, e acabei optando por fazer direito por conta de ser uma das matérias que é testada, enfim, e até um pouco de influência da família, etc. E aí entrei no MAC em 2012. E lá, aí, obviamente, sempre todos... Comecei a estagiar muito cedo também, com 19 anos eu já estagiava, juntava todo o meu dinheiro do estágio para viajar, era só isso que eu fazia. Eu não ia para os jogos, eu não fazia nada disso. Meus planos sempre do final de semestre era para onde eu ia viajar. E aí consegui também juntar um dinheiro para ir inicialmente para o México. Tinha uma vaga no México do COI oferecida pelo Mackenzie em Monterrey, eu lembro até hoje. E eu já tinha conseguido a passagem, tinha me resolvido para vir com, sei lá, o mínimo de dinheiro que eu conseguiria para o desespero dos meus pais, que estavam super preocupados em que eu não ia me formar nunca. Mas acabou que a vaga não fechou. O professor Camilo, na época, me ofereceu uma vaga na Espanha, se eu iria para lá, e acabou dando certo de eu conseguir ir para Santiago de Compostela. Foi, assim, um ano excelente, a primeira vez que eu estava sozinho num país estrangeiro. Também conheci gente de diversos lugares do mundo. Não era a primeira vez que eu fazia isso, mas com 17 anos eu tinha uma estrutura muito mais familiar. Na Espanha foi a primeira vez que eu efetivamente me vi sozinho e tive que alugar um apartamento. Aluguei um quarto com o pessoal. Quando você vai fazer intercâmbio da mais cidade universitária, é bem comum. Você conhece um que conhece o outro, aluguei um quarto, enfim, foi um ano maravilhoso. Voltei para o Mackenzie, e aí lá pelo terceiro, quarto ano eu descobri que seria muito difícil como advogado ter a carreira internacional que eu queria, e que o processo, né, para me tornar diplomata era também um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, e não necessariamente era uma carreira que atenderia a todos os meus interesses. É uma carreira bastante política, tem diversos aspectos da carreira de diplomata que não me interessavam bastante. E acabei decidindo no quarto ano, se eu não estou errando as datas aqui, a tentar trabalhar, fazer uma outra faculdade. Aí acabei cursando administração para conseguir trabalhar numa empresa ou num departamento internacional, onde eu conseguisse estar mais em contato com pessoas de outros países, viajar mais, etc. E as coisas, como são bastante engraçadas, eu terminei... quando eu ingressei eu fiz as duas faculdades juntas, né? Eu fiz administração também na FEA USP, junto com o MAC, quando eu estava no quarto ano. Então, levei as duas por um tempo, aí tranquei lá a USP, terminei o MAC. E nesse período, uma amiga minha me mandou uma vaga de emprego num escritório estrangeiro, chamava Simpson Tharcher, que era um escritório aqui de Nova York, que estavam procurando um estagiário, um assistente jurídico que falasse inglês e espanhol. E como eu tinha morado aqui, tinha morado na Espanha, eu tinha aprendido os dois idiomas, e fui fazer essa entrevista sem saber do que se tratava a área que esse escritório trabalhava, enfim. E aí pesquisei, obviamente, o escritório, tentei entender um pouquinho o que era a área, mas fui fazer a entrevista e descobri que existia um mundo dentro do direito que atendia ao mercado internacional, que tinham muitas empresas brasileiras e empresas estrangeiras que lidavam com advogados de todos os lugares do mundo e advogados brasileiros em diversos aspectos de transações internacionais, e descobri que eu conseguiria, como advogado, também ter uma carreira estrangeira. Aí trabalhei 1 ano e meio com o pessoal do Simpson. Aí saí de lá por razões... eu precisaria fazer o que eu estou fazendo agora, na verdade, ter essa especialização para conseguir ser advogado junto com eles. E aí decidi também tentar mudar a minha carreira. E diversos anos se passaram, terminei a faculdade de administração, estagiei num banco de investimentos espanhol, trabalhei um tempo com eles. E entre diversas indas e vindas, crises no Brasil, enfim, para conseguir emprego, eu já era mais velho, eu já estava com 28, 29 anos, ainda
terminando a minha segunda faculdade, quando eu recebi um convite de uma grande amiga para trabalhar no escritório onde eu estava antes de vir aqui para os Estados Unidos, com o mercado de capitais, que era a mesma coisa que eu fazia como assistente jurídico no Simpson Thacher, o Sescom Barrier aí de São Paulo. E trabalhei com eles durante quase 5 anos. Nos últimos anos, antes de vir para cá, eu estava no Sescom, onde eu conheci diversos profissionais de diversas áreas do direito e com também um trabalho muito mais internacional do que eu imaginei que eu teria como advogado. E como já tinha trabalhado nesse escritório de Nova York, surgiu a oportunidade, aí depois de 2 anos de pandemia, de me inscrever para uma pós-graduação aqui na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Eu fui aceito aqui em Penn Law para esse curso. É um Masters of Law, que eles chamam, é um LLM, que é basicamente voltado para advogados estrangeiros de todos os lugares do mundo, conhecer, e aí aqui especificamente na Universidade da Pensilvânia, a gente monta a nossa grade de acordo com os nossos interesses. Então eu obviamente selecionei as matérias que são voltadas mais para direito corporativo e direito de mercado de capitais, que é com o que eu trabalho. E aí também esse curso me permite fazer a prova da Ordem dos Advogados de determinados estados aqui nos Estados Unidos, e um desses estados é o estado de Nova York, que é onde a maioria das transações internacionais, as leis dos estados de Nova York são as que se aplicam às transações. É uma coisa bastante chocante estudar uma coisa direito que é tão particular de um país, num país estrangeiro, ainda mais num país como os Estados Unidos, que é um sistema completamente diferente. E aqui, efetivamente, cada estado tem a sua própria legislação. Então, é bastante interessante ter a oportunidade de estar aqui. E como próximos passos aí, eu já, agora em setembro, terminando aqui o curso, eu vou, obviamente, fazer a prova da ordem e começo a trabalhar em Nova York, André. Então, talvez a gente se encontre por aí. Fico aí em Nova York mais um ano, trabalhando no escritório que é, na verdade, da Inglaterra. E vou ficar com eles um ano antes de voltar para o meu escritório no Brasil, no meio do ano que vem. Acho que é isso, pessoal. Daí podemos, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver mais pulei alguma coisa interessante aqui, vocês fiquem à vontade para perguntar. Obrigada, Daniel. E a nossa terceira convidada de hoje é a Júlia. Ela é psicóloga, se formou também no Mackenzie, mackenzista, e hoje ela reside, né, e trabalha na Holanda. Júlia? Boa noite, boa tarde aí. Aqui já é super noite. Já são 10h24 da noite, no caso. Eu vou compartilhar minha apresentação. Não sei se vocês conseguem ver. Serei breve. Ok, só uma correção. Eu me mudei para cá em 2017. Acho que você falou 2008. Mas foi 2017, só. Depois eu vi lá que estava. Não tem problema, mas só para contextualizar. Está carregando. Já aparece. Foi, né? Tá. Então, um pouco diferente do que já foi compartilhado. Eu moro na Holanda desde 2017. Eu vim para cá porque meu marido recebeu uma proposta de emprego e coincidiu com o meu ano de formação. Então, eu me formei em 2017, tenho alguns percursos aí, alguns percalços no meio da minha graduação. Então, eu engravidei em 2015 da minha primeira filha, eu continuei fazendo a graduação e aí ela nasceu. E se não bastasse, eu engravidei do meu segundo filho antes de me formar. Então, eu graduei, eu fiz a colação de grau em agosto e meu filho nasceu 20 dias depois. Então, eu fui literalmente aquela aluna que estava sempre grávida. Era eu. Então, coincidiu a oportunidade de emprego do meu marido na mesma época que me formei. Então, eu falei, já que é para começar a carreira, vamos começar lá fora. Então, foi quase que... Não foi super planejado, mas, enfim, deu certo. Então, eu me formei, como eu disse, em 2017, me mudei para a Holanda no mesmo ano. Comecei a prática clínica em 2018
Então, fiz a validação de diploma, a equivalência, e diferente dos cursos daqui, que são só 2 anos, não, perdão, 3 anos de psicologia, no Brasil são 5 anos, então já nos deixa aptos a trabalhar. E iniciei meu mestrado ano passado, estou atualmente cursando, porque é um curso de 1 ano, e vou dar um pouco mais de detalhes no decorrer da apresentação. Um pouco da minha trajetória acadêmica, que eu acho que é super importante para contar como eu cheguei aqui e como eu estou fazendo meu mestrado agora. Então, comecei a graduação em 2012, fiz 3 semestres de monitoria em neurociência com a Simone. Simone está aqui me assistindo. A Simone tem uma grande participação na minha trajetória acadêmica e de vida, porque depois viramos amigas. Mas eu tenho certeza mesmo que eu só fui aceita no programa de mestrado que eu estou hoje, que é uma universidade bem concorrida, porque eu tenho esse background de participação acadêmica. Junto a isso, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica também com a Simone, que também me abriu muitas portas. Nós conseguimos já publicar em revistas nacionais e internacionais. Isso também conta bastante para você conseguir ser aceito num programa de mestrado no exterior. Dei aula particular também em neurociência. O mestrado que eu faço é em neuropsicologia. Como vocês notam, eu gosto dessa área. Participei também como aluna organizando um congresso no Mackenzie, eu era bem ativa. Fiz um estágio na clínica escola do Mackenzie e em 2017 finalmente terminei o curso. Aqui 2 fotos, eu grávida, nada de novo, não é mesmo? Estava grávida nas 2 fotos, apresentando meu TCC e colando o grau, quase parindo, literalmente. Apesar dos campos de tulipa, né, conhecidos aqui na Holanda, nem todos são flores. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional aqui. Então, eu me mudei em 2017, fiz cursos de psicologia positiva online pela Universidade da Pensilvânia. Então, como eu me mudei com 2 crianças pequenas, né, o meu filho tinha 1 mês quando eu me mudei e a minha filha 2 anos, eu não estava muito esperançosa sobre a minha vida profissional. Então, eu fiz esses cursos online. Em 2018, eu fiz a validação de diploma, abri minha empresa e comecei a trabalhar como uma psicóloga autônoma. Também fiz plantões psicológicos no parque. Em 2019, comecei a me preparar para o mestrado, fiz a prova de proficiência em inglês, me apliquei no mestrado em 2020 e iniciei em 2021, porque aqui os processos são longos, eu diria. Ok. Alguns pontos importantes sobre como praticar, né? Tem muitas perguntas a respeito. Como ser psicóloga clínica no exterior? É muito estranho, porque tem a questão da língua, do idioma e tal. No geral, a maioria dos meus pacientes são brasileiros ou portugueses, falantes da língua portuguesa. Alguns expats de outras nacionalidades, que a gente faz sessões em inglês, mas é minoria. Tem toda uma regulamentação holandesa, que eu não vou entrar em detalhes, mas tem a questão onde eu alugo sala, como pagar imposto, cursos de capacitação, como se manter atualizado no exterior, como fazer supervisão à distância, enfim. Quem quiser saber mais detalhes, tenho 3 vídeos no YouTube que eu gravei, porque eu não aguentava mais responder perguntas. Se vocês quiserem, estão aí as informações, podem me perguntar também em particular, eu passo os links, mas está bem explicado, porque eu sei que esse webinar é mais genérico, né? Não temos só psicólogos. Aqui um pouquinho sobre minha trajetória acadêmica. Eu gosto dessa frase, né, que fala que toda e qualquer realização começa com a decisão de tentar, um pouco alinhado com o que o André falou. Porque se eu pensasse assim, não tentaria me aplicar para um mestrado para uma universidade a qual eu me apliquei. Então, atualmente eu faço mestrado em neuropsicologia pela Universidade de Utrecht. Utrecht é uma faculdade, foi a melhor faculdade da Holanda, já é a melhor faculdade da Holanda por 16 anos consecutivos, então ela é bem concorrida. É uma universidade grande, os processos são diferentes, porque tem todo um viés cultural.
Sobre a aplicação no mestrado, não vou dar muitos detalhes, mas é muito importante fazer o teste de inglês. Os documentos são enviados pela plataforma. Você pode se aplicar a vários programas de uma vez e optar no final, né? Então, eu me apliquei para 3 programas diferentes e decidi no final. E os prazos aqui são bem antecipados. Então, quem tem interesse em estudar no exterior, o ano letivo vai começar em setembro, mas você começa a se aplicar em janeiro ou mesmo no ano anterior. O mesmo vale para bolsas, né? Não dá para deixar para a última hora, porque simplesmente não existe última hora no exterior, porque daí você perde uma, você tem que esperar mais um ano, normalmente. Falando agora como estudante, porque eu estou nesse momento, inclusive hoje estava na faculdade, essa é uma foto da biblioteca. O que eu encontrei de diferente? O formato das aulas. As aulas são bem densas, eu diria, na minha percepção. Os exames são normalmente da disciplina toda, então são 3 horas de exame, não é uma prova por disciplina, é uma prova do semestre todo, seria isso. Então é bem denso. Tem muita literatura, então eu fiz uma prova essa semana que tinham 42 artigos incluídos na prova, fora as provas, então eu tenho mais uma semana que vem, então é intenso. No entanto, um ponto que eu considero negativo, que o contato com os alunos não é tão... não diria que é a cultura, eu diria que como eu vou para a faculdade com menos frequência, você não faz tantos vínculos quanto no Brasil. E a duração do curso que eu estou fazendo exclusivamente é 1 ano. Então, é um mestrado bem intenso e curto. O último tópico que eu queria falar é sobre viver na Holanda. Todo mundo fala do clima, e é verdade. É verdade esse bilhete, que aqui só chove. É maravilhoso quando está verão, como nessa foto, dá até vontade de morar aqui, né? Mas a realidade é que 90%, não, 90% demais, mas enfim, é que eu tô no inverno ainda, quase. É bem escuro, é bem molhado e é bem desafiador manter a saúde mental. Por isso que eu tenho bastante paciente aqui, não é mesmo? Bicicleta é de verdade. Até ano passado nós não tínhamos carro. Eu vou mostrar uma foto de como eu me locomovo com crianças. O idioma, apesar de o inglês ser a segunda língua, é de fato a segunda língua, não a primeira. Então, eu falo um nível aí de holandês, mas eu recomendo aprender. E o sistema de saúde é completamente diferente. Não entrarei em detalhes. E para acabar, tem algumas fotos aqui. Nessa foto, como vocês podem ver, sou eu e os meus filhos. E essa é a bicicleta que eu dirijo. Se chama Bakfiets. Fits é bicicleta e Bak é um pote. Então, basicamente, eu levo meus filhos num pote. Em cima de 2 rodas. Um café é o que eu mais gosto de fazer aqui. Apreciar a vista tomando um café, aqui também um café. E às vezes neva, como vocês podem ver, são bicicletas cobertas de neve. Inclusive, semana passada, sexta-feira da semana passada, estava nevando na primavera. Por isso que o clima holandês é o clima holandês. E aqui, só as minhas informações. Muito obrigada, Júlia. Uma experiência bem diferente, né? Se bem que nos Estados Unidos também tem frio, né? Tem neve. Muito. Isso. Bom, vamos às perguntas agora, então. Os alunos podem ficar à vontade, né? Se vocês quiserem escrever as perguntas no chat ou abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Temos perguntas? Posso quebrar o gelo? Daí. Sim, professor. Professor Paulo, presente aqui com a gente. Ele é professor representante internacional da Escola de Engenharia. Para quebrar o gelo, ironicamente, Júlia, você na Holanda você deve ter pego o Beast from the East, que é aquela, não sei se dá para me ouvir bem, que a tempestade no frio que chegou do norte foi em 2018. Então, Sim. Só curiosidade, encarou aquilo lá. Foi bem quando eu cheguei, na verdade, eu cheguei no final de 2017.
Entre 2017 e 2018 nevou num volume considerável. Por coincidência, eu estava na Holanda naquele período no congresso, e aí voo atrasado, voo perdido, é uma festa. Né? Muito legal. Pronto, quebrei o gelo ironicamente. Vamos lá. Pessoal, estão entrando umas perguntas no chat aqui. Júlia, acho que tem duas que são para você. Deixa eu dar uma olhada. Isso, eu não sei falar se... um pouco do processo de revalidação do diploma aí na Holanda. Tá. O processo de validação, ele é relativamente simples. No vídeo do YouTube, inclusive, eu explico. Mas é basicamente submeter seu histórico de graduação e seus documentos, seu diploma. É importante estar com diploma. E aí eles te mandam uma carta, gente, aqui eles usam muita carta, em que você tem que preencher à mão um formulário aí também, e aí você manda de volta, e aí tem o processo. E é importante dizer que esse processo de validação, ele serve tanto para estudo quanto para trabalho, na minha área, especificamente. Então, a mesma validação vale para você abrir empresa e começar a atuar como uma psicóloga clínica, ou para estudar mestrado, doutorado, enfim. E seu tema de mestrado, Júlia, também, a gente tinha uma pergunta aqui sobre dentro da neuropsico. Me sinto íntimo já, neuropsico. Eu faço em neuropsicologia, esse é meu curso. Eu fiz duas pesquisas, estou fazendo duas pesquisas durante o mestrado. Uma é com pacientes com demência e memória, e uma outra é informação de hábitos e dopamina. Então, estou com essas duas pesquisas em andamento. Obrigada, Júlia. Nós temos mais algumas perguntas aqui. Júlia, só uma sugestão, talvez se você quiser compartilhar o link dos vídeos que você gravou no chat, e um recadinho para todos os alunos, tá? Eu vou compartilhar no chat agora um link de um formulário de participação no webinar. Eu peço que todos respondam, que é muito importante para nós aqui da COI saber se vocês estão gostando do tema e dos assuntos que nós estamos trazendo. Tem mais uma pergunta aqui que a Melissa está perguntando como são os processos de intercâmbio oferecidos pelo Mackenzie. Melissa, você pode entrar em contato com a COI pelo e-mail coi.alunos@mackenzie.br, que aí a gente vai explicar tudo direitinho para você, tá bom? E tem uma pergunta aqui da Giovana, que é para todos, né? Ela gostaria de saber qual foi o maior desafio para os palestrantes sobre morar fora. E aí, junto com essa pergunta dela, eu gostaria de acrescentar, né, que hoje nós estamos trabalhando muito aqui na UPM, na COI, principalmente com as competências interculturais, né, que são aquelas competências necessárias para você se adaptar num contexto intercultural diferente do seu, né, ou seja, a empatia, a resiliência, não só o idioma, né, porque quando a gente pensa em se preparar para um intercâmbio, muitas vezes ou até morar fora, estudar fora, trabalhar fora, muitas vezes se pensa somente no idioma, mas tem outros aspectos interculturais que são também importantes. Então, eu gostaria de saber de vocês como que foi essa adaptação intercultural e os desafios. Eu posso pegar essa para começar. Bom, eu vim direto para o mundo corporativo, né, no exterior, então o choque foi amplo, duplamente pavoroso, eu diria assim. Mas antes de comentar sobre os desafios, só complementando o que a Júlia falou sobre a validação, no ambiente corporativo, isso também ocorre, e o Mackenzie foi essencial, como eu havia dito. Quando eu recebi essa oportunidade de transferência, eu morei 1 ano no Canadá e recebi essa transferência para a Mercer de Nova York, eu só pude assumir o cargo que eu assumi se o meu currículo, se houvesse uma validação do currículo de acordo com a posição que eu estava assumindo. E o fato, do Mackenzie ser uma instituição americana, já ajudou muito. Segundo, quando eu passei pelo processo de validação, assim que eles olharam a grade curricular do meu curso, eles falaram, a validação ocorreu muito rápido, né? Geralmente leva de 2 a 3 meses, ocorreu em 2 semanas. E eles ainda deixaram muito claro isso, a questão, né, do Mackenzie ter uma grade curricular muito boa, alinhada com a maioria
dos colleges, universidades americanas. Então, esse foi um fator fundamental para minha transferência. Então, novamente, grato ao Mackenzie por ser completamente alinhado com o mercado internacional. Referente aos desafios, eu vou focar no ambiente corporativo. Acho que a gente já ouviu né, do inverno, clima, etc. No ambiente corporativo, a questão cultural, né? Antes de assumir uma posição de liderança, eu comecei como qualquer outra pessoa. E coisas simples do nosso dia a dia no Brasil, que nós estamos acostumados, acaba sendo ou tendo um impacto gigantesco. Como, por exemplo, horário de almoço, que é uma coisa tão simples, né? Não existe horário de almoço no exterior. Não significa que as pessoas não comem, não, mas é assim, são 15 minutos, ou então você come um lanche em frente ao seu computador ou numa sala de reunião. Para quem está acostumado com aquela 1 hora sem fazer nada, isso pode parecer simples, mas tem um impacto muito grande. A questão burocrática também foi um impacto muito grande. No ambiente corporativo no Brasil, quando eu tenho um problema, ou tinha um problema, eu simplesmente chegava na sala do meu chefe e falava, olha, está acontecendo isso. Como podemos chegar a uma conclusão, uma solução? Aqui não funciona assim. Então, assim, o meu chefe pode estar na minha frente, numa sala na minha frente. Então, eu tenho um problema, eu tenho que mandar um e-mail explicando absolutamente tudo o que está acontecendo. Depois que eu mando esse e-mail, né, ele vai fazer algumas perguntas ou agendar 5, 10 minutinhos para a gente ter uma conversa. Então, é tudo muito estruturado, muito burocrático, e às vezes isso toma um pouco mais de tempo do que tomaria para chegar na solução de um problema. Mas, novamente, quando você está numa cultura diferente, você tem que se adaptar àquela cultura. Então, eu tive que me adaptar, e o processo de adaptação, ele não é fácil. Então, a última coisa que eu falo, quando você sai do Brasil, morar no exterior não é um mar de rosas. Na verdade, é onde os seus problemas vão começar. Problemas que você nunca imaginou enfrentar no Brasil, agora você vai enfrentar num mercado completamente diferente, sem ter aquele grupo de suporte da qual você correria se estivesse no Brasil. É isso. Obrigada, André. Quem mais gostaria? Se ninguém vai, eu vou aproveitar mais uma, Thay. Daniel, Júlia, não sei se vocês gostariam de falar também um pouquinho sobre essa questão cultural, ou já está encerrado? Acho que do meu lado aqui, acho que eu não falei nada, né, pessoal? Porque acho que a Júlia e o André cobriram aí super bem. Eu morei fora do Brasil bastante, assim, de novo, para o desespero dos meus pais, eu sempre dava um jeito de escapar e ficar 6 meses no lugar, 6 meses no outro. Então, eu andei bastante, eu tive... Essa questão cultural que o André falou é bem relevante. Para mim, acho que foi chave em me adaptar fora do Brasil, foi ter a mente aberta para entender que é diferente, não é que parece uma coisa super clichê, mas que é muito verdade. O que é diferente não é errado. O fato de, aqui nos Estados Unidos, sobretudo, eles não almoçarem. Eu conheço muitos brasileiros aqui que acham isso um absurdo, que reclamam, mas é a forma como eles interagem, a forma. E você se inserir no exterior para diminuir o impacto vai existir, não tem como escapar dele. A gente se relaciona de uma forma muito característica no Brasil, e muitas coisas que as outras pessoas de outros países fazem parecem para a gente às vezes falta de educação, mas é simplesmente a forma como as pessoas interagem diferente. E aí cabe a nós que estamos num país estrangeiro, obviamente dentro dos limites de cada um, se adaptar à cultura daquele país e a entender, trazer um pouco da sua, obviamente, isso acho que é a excelência de ter esse mundo tão globalizado que a gente vive, de ensinar para os outros sobre o seu próprio país, sobre a sua própria cultura, mas também ter o respeito de entender aonde você está vivendo e não tentar trazer o Brasil para o exterior, e sim ser um brasileiro se adaptando ao mundo, a um outro mundo, basicamente. Obrigada, Daniel. Professor Paulo?
Obrigado, Dai. Aí é uma pergunta para todos, na verdade. Eu queria saber de vocês como foi a questão da comunidade brasileira, se vocês, foi fácil encontrar brasileiros, que tem brasileiro em todo quanto é lado, a gente sabe, né? Se foi fácil, vocês encontraram, se acabou formando um grupo que deu suporte na adaptação, como que foi isso? Acho que eu até posso também já responder essa. Eu sempre, às vezes que eu morei fora, muitas vezes o meu interesse era sempre aprender o idioma local, por conta da diplomacia, então eu, no começo, fugia um pouco. A primeiríssima vez eu morei aqui nos Estados Unidos, no meio do nada, na Califórnia, então não tinha outras pessoas, na verdade, tinham 150 pessoas no lugar que eu morei. Então eu tive que aprender inglês aí com 17 anos, eu passei 3 meses sem conseguir me comunicar, foi muito difícil. Mas, no modo geral, como você falou, tem brasileiros você sempre encontra um brasileiro perdido em algum lugar. E aí, na Espanha, aqui mesmo na Filadélfia, acho que é super importante você conhecer brasileiros e você troca um pouco de experiência, se sente à vontade para conversar no seu próprio idioma. Eu acho que fatalmente você acaba conhecendo pessoas até que estão na mesma situação que você consegue se ajudar, você acaba... Eu fiz grandes amigos no exterior que eu tenho laços muito laços familiares mesmo até hoje. Então acho que não sei, ouvir a opinião do resto do pessoal aí. Eu tenho uma perspectiva, na verdade, uma experiência diferente quando vem a comunidade brasileira. De novo, eu vim numa posição já de transferência, caí no mundo corporativo, né? Ou seja, para mim foi um choque, não ter brasileiros em volta, mas uma outra coisa, sim, Nova York tem uma comunidade gigante brasileira, mas o que eu sempre falo tudo depende de qual é o seu objetivo. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira melhor. Se você sai do seu país de origem buscando aprender um novo idioma ou se inserir no mercado global, talvez não seja tão favorável manter um nível de contato muito alto com brasileiros. Se você quer aprender o idioma, e 2, entender a cultura do país. Por que eu digo isso? E isso é a realidade daqui de Nova York, tá? Talvez na Holanda ou no Filadélfia seja um pouquinho diferente. Mas o que eu me deparo é que 80% a 90% dos brasileiros que saem do Brasil e vêm para cá têm um objetivo de entrar no mercado de trabalho ou ganhar dinheiro, etc. A gente sabe que a melhor maneira de começar é se juntando com uma comunidade da qual a gente está acostumada, comunidade brasileira, que vai ajudar você a encontrar um trabalho, um começo, né? Qualquer que seja aquele começo na sua vida no exterior. Só que existe um problema, eu acho, um perigo muito grande nisso. Quando as pessoas acabam conseguindo um trabalho, alguma coisa, mesmo no mercado informal, e ganhar uma quantia legal de dinheiro, elas acabam se iludindo com aquela realidade no sentido de que, uau, eu estou ganhando tanto dinheiro, nunca ganhei tanto dinheiro assim em reais. Só que ela está vivendo numa comunidade brasileira, trabalhando com brasileiros, se relacionando com brasileiros. Significa que essa pessoa não está experienciando a realidade daquele país. Ela está vivendo uma realidade brasileira em outro país. Então, ela vai assumir que a realidade que ela vive é a realidade local. E não é necessariamente isso. Não é necessariamente a cultura, como as coisas funcionam e etc. O que eu sempre digo é o seguinte: você pode andar com brasileiros e deve, desde que você não perca qual é o seu objetivo principal. O seu objetivo principal é entrar no mercado de trabalho americano. Então, além de ter esse contato com a comunidade brasileira, vai fazer um serviço voluntário, vai tentar se conectar com as pessoas da comunidade local, do país local, para você ter uma perspectiva diferente de como as pessoas agem, como elas solucionam problemas, do que elas reclamam, que não vai ser necessariamente o mesmo tipo de situação que você vai encontrar naquela comunidade brasileira. Vale a pena, sim, ter a comunidade brasileira, mas tenha seu objetivo muito claro do que você quer, porque é muito fácil se perder
e achar que aquela realidade brasileira é realmente a realidade do país onde você está vivendo. Não ficar na zona de conforto, né, André? Correto. Obrigada, André. Júlia? Sim, eu trabalho com a comunidade brasileira, né? Para ser bem sincera. Eu entendo o posicionamento do André, realmente existe um viés aí, se você só se relacionar. E eu, de fato, conheço brasileiros, inclusive pacientes meus, que não falam inglês, não falam holandês, e falam, você pode ir comigo no médico da família, porque eu não consigo me comunicar. Então, assim, existe essa possibilidade. Eu acho que a sua pergunta, Paulo, era mais uma questão de se sentir pertencente, né? O quanto a comunidade pode dar essa sensação de casa, né? Quando a gente fica um pouco Para se deslocado ajudar, da né? comunidade. Quem já está lá no lugar ajuda o outro. Olha, é assim que faz, é assim que paga a conta, é assim que vai no mercado, né? Isso é Cândida, né? Porque cada nome gigante aqui que você tem que... Google Translate trabalha aqui com a gente, mas enfim. Então, acho que nesse sentido, sim. Então, eu diria que a comunidade brasileira aqui é muito maior do que eu esperava também. Eu não tinha realmente considerado trabalhar aqui como psicóloga clínica até eu chegar e ver como que era. E respondendo a pergunta de alguém no chat, eu acho que foi da Beatriz, como eu faço captação de paciente, eu fui muito, de verdade, sendo muito sincera, eu fui muito despretensiosa. Eu fiz uma página no Facebook, porque na época o Instagram nem era tão ativo, me sinto velha agora, e publiquei psicóloga brasileira na Holanda, e o meu nome. E até hoje as pessoas me procuram por esse Facebook ou pelo site online. É assim que eu faço, eu não faço. Só tá ativo. E aí agora um paciente conta para o outro. Muito obrigada, Júlia. Bom, pessoal, já são quase 6 da tarde aqui no Brasil, e lembrando que lá na Holanda, 11 da noite, né, Júlia? Então, eu só vou passar a palavra agora para a professora Simone, né, que está com a mãozinha ali levantada, e depois para o professor Pedro Buch, que é o coordenador aqui da COI, para finalizar. Então, professora Simone. Só queria falar um oi, falar que adorei ouvir a história de vocês, parabenizar vocês por essa trajetória. A da Júlia eu acompanho de perto, então estou super emocionada de ouvir ela contar, e toda vez que ela conta eu tenho vontade de chorar junto aqui, porque a gente sabe, tem a história que foi bonita, mas tem todo o trabalho por trás, tem toda a dedicação, as horas de estudo, filhos, casa, marido, que no caso dela teve todo esse pacote num outro país, né? Mas acho que é legal ouvir vocês falarem e pensar mesmo que tem toda uma preparação para isso acontecer, né? Tem todo um esforço prévio, tem a dedicação, são cursos, preparação em línguas, a preparação financeira, a organização familiar, e falta às vezes aquele passinho que muitos não dão, que é ter coragem, né? Então, assim, vocês estão super de parabéns por terem se preparado para isso e por ter dado esse passo ali de vou enfrentar, né? Vou encarar esse desafio. Então, a gente se enche de orgulho aqui, eu estou super feliz de ouvir vocês falarem. E a gente quer que mais pessoas vivam isso. Então, contem conosco aqui. Muito obrigada. Beijo, Ju. Muito obrigada, professora Simone, que é representante internacional do CCBS, e nós temos uma outra professora representante internacional aqui, a professora Érica, do curso de Direito. Professora, boa noite. Boa noite. Eu só queria mesmo registrar meus parabéns aos nossos mackenzistas internacionais. Eu fico muito feliz e eu quero deixar um registro de um carinho enorme que eu tenho por você, Daniel. Muito obrigada por todas as vezes em que conversamos e fomos tão solícitos um com o outro. Eu fico muito feliz, conte sempre comigo, tá bom? Parabéns aí por sua trajetória. A Júlia, ao André também, meus parabéns. Um beijo. Obrigada, professora Érica. Então, lembrando aos alunos, né, nós temos aí no chat o formulário de participação para preencher, então, por favor, por gentileza, preencham, né, antes de sair.
E também lembrando do e-mail coi.alunos@mackenzie.br para esclarecer as dúvidas que ficaram aí no chat, né, sobre intercâmbio, sobre questões de visto, enfim, só entrar em contato aqui com a COI. Então, agora eu passo a palavra ao professor Pedro Buch para encerrar. E Daniel, Júlia e André, muito obrigada por essa participação. Júlia, André e Daniel, muito obrigado por compartilharem a experiência. O objetivo é mostrar para os nossos estudantes exatamente os casos de sucesso, o lado agradável e acolhedor, e aquele lado nem tão agradável assim, mas que envolve preparação, envolve sonho, envolve enfrentar os nãos, mas ter também aquela certeza e convicção de que o Mackenzie pode te levar mais longe. Eu gostei bastante, né, dessa fala, e é o nosso propósito. Nós formamos bem os nossos estudantes não apenas para o mercado nacional, mas, e é cada vez mais a nossa preocupação, para que eles possam atuar globalmente. E vocês são exemplos emblemáticos, paradigmáticos, bons mentores de que o aluno do Mackenzie não tem fronteira, tem as dificuldades, mas nós temos inserção global. Então, nesse sentido, agradecemos enormemente a oportunidade e que sigam sendo essas referências e talvez, né, recebam também os contatos, como o Daniel mencionou, né, que ia respondendo os alunos interessados. E um agradecimento a toda aqui a equipe, né, reunida, a todos os estudantes que participaram, e que o processo de internacionalização, passado esse período de pandemia, é um processo agora de esperança. Ficamos fechados, com barreiras sanitárias fechadas, mas agora é um momento de sair para fora, conviver e sair para fora, inclusive, das nossas barreiras nacionais. Muito obrigada, professor Pedro. Obrigada a todos. Uma boa noite e um bom final de semana.